Olá, amigos do Centro Espíritas Irmãos em Cristo. Eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade, pelo convite para estarmos juntos nesta manhã de domingo para falarmos sobre Espiritismo, sobre o Evangelho de Jesus, para trazer uma mensagem de esperança, de positividade, né, para que a gente possa continuar aí firme e forte na nossa caminhada, vencendo os obstáculos que nos aparecem e continuando de pé rumo à nossa ascensão. Né, que possamos contar com a assistência da espiritualidade amiga, né, com a assistência do Mestre Divino, nos inspirando, nos envolvendo em sua paz. E queria dizer, né, que estou com saudades dos irmãos desta casa, que já faz tempo que a gente não se vê pessoalmente. Infelizmente, devido a essa situação que a gente está vivendo, vamos ficar mais um tempo aí distantes, mas recebam o meu abraço fraternal, meu carinho. Espero que logo, logo a gente possa estar junto. Bom, a casa me deu a liberdade de escolher o tema que eu iria falar. E eu resolvi escolher um tema que está lá no livro, no mais novo livro do Espírito Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco, que é este livro aqui, Vidas Vazias. Então já fica a dica aí de leitura para quem quer um livro aí muito atual, muito interessante, né, de uma fácil leitura e compreensão. Então, eu escolhi o capítulo 6 desse livro para a gente conversar, que é intitulado Convivência. Eu achei muito pertinente a gente falar sobre isso neste momento, especialmente, em que a gente está tendo que reaprender, né, a conviver, especialmente com aqueles mais próximos, que são aqueles que estão dentro das nossas casas, os nossos familiares que moram, que convivem com a gente. Então, antes não tínhamos tempo, antes não tínhamos, né, tanta necessidade, né, de conviver, mas hoje estamos sendo obrigados, devido a esta pandemia, a estar convivendo mais perto, né, dos nossos familiares e percebendo coisas que até antes a gente não tinha percebido. Então, esse tema eu achei muito interessante trabalhar esse tema, é muito pertinente falar sobre esse tema diante deste momento que a gente está vivendo. E Joana abre o capítulo da seguinte maneira: a convivência social constitui na Terra um desafio dos mais significativos em razão da sua complexidade. Então, conviver é complexo, né? Alguns dizem difícil, veja que Joana não diz difícil, Joana diz complexo, porque realmente é algo que envolve aí toda uma complexidade, né? Vamos dizer assim. Repetindo, Joana, envolve toda uma complexidade, porque somos seres diferentes, vivenciando e vendo a vida de forma diferente, né? Mesmo aqueles que são da mesma família, que têm a mesma orientação ali familiar, ainda assim são seres ímpares, são seres distintos, que têm as suas aquisições, tanto no âmbito social, né, quanto no âmbito também espiritual. Então é importante considerar isso quando a gente vai se relacionar. E é tão complexo conviver que o que foi que a gente foi fazendo, que a gente vem fazendo ao longo do tempo e muito mais fortemente nos últimos anos, a gente vem evitando a convivência. Infelizmente, estamos evitando o contato com o outro, estamos evitando os diálogos, né? Então, especialmente com a chegada da rede social, a gente foi a pouco e pouco se afastando das pessoas e os diálogos foram escasseando até chegar o momento de serem zero, né? Até chegar o momento de estarem todos em uma mesa, sentados juntos, porém cada um no seu celular, em um mundo muito particular e muito distinto do que está acontecendo ali naquela mesa. Então tudo isso trouxe uma necessidade de uma reflexão.
Porque nós somos seres gregários, ou seja, temos necessidade imperiosa de conviver, de se relacionar, de trocar. Isso é imprescindível para o nosso crescimento, tanto, né, como ser humano, tratando aqui do material, da vivência na Terra, quanto como um ser espiritual. Né? A nossa construção enquanto ser espiritual depende também desses relacionamentos, dessas redes que a gente vai fazendo durante a nossa experiência, nossas diversas experiências na carne. Então, infelizmente, como eu disse anteriormente, a gente foi deixando de lado essa convivência, foi abrindo mão dessa convivência e foi substituindo essa convivência pelos eletrônicos, foi pelas, como eu já falei, pelas redes sociais, por outros tantos divertimentos e distrações que existem. Nós fomos substituindo isso pela convivência salutar, saudável, pelo diálogo, né, construtivo, seja no ambiente familiar, seja entre amigos, seja no ambiente social, seja no ambiente religioso. Então, a gente está deixando de lado essa ferramenta tão importante para o nosso crescimento. E essa pandemia, esse momento agora que nós estamos vivendo num mundo especial, veio fazer com que a gente voltasse os nossos olhos novamente para a necessidade de convivermos e de estabelecermos relações saudáveis. Muitas pessoas começaram a observar como elas estavam envolvidas em relações que não eram saudáveis. E elas não sabiam disso porque elas evitavam o contato. E como tiveram que ter esse contato agora, começaram a observar, né, que estão em uma relação que não é tão legal, que não é tão saudável, que não é tão construtiva, tão positiva, né? Ou constataram que estão em uma relação muito boa, maravilhosa, que realmente estão dentro de uma relação saudável. Então é um momento que muitas pessoas aproveitaram para se avaliar e avaliar as relações em que elas estão inseridas. Então a convivência com um outro ser, né, é complexa nos de Joana, mas é imprescindível para nós, para a construção de nós mesmos, para o nosso crescimento. Então a gente deve envidar os nossos esforços para que tenhamos aí convivências e relações saudáveis, tanto para nós quanto para o outro, né? Porque a gente não vai querer só que o outro nos ofereça coisas positivas, mas a gente também deve ter boas coisas para oferecer ao outro, né? Porque uma relação se estabelece nesse mecanismo mesmo de troca, né? A gente vai oferecendo ao passo que vamos recebendo e aí a gente vai construindo essa relação saudável. E Joana continua dizendo: atraídos ou recusados uns pelos outros, os indivíduos tornam-se simpáticos ou não pelas ondas vibratórias que os atraem ou repelem, favorecendo a aproximação ou o afastamento responsável pelas reações afetivas desse comportamento decorrente. Então, ao longo da nossa vida, da nossa história, a gente vai se aproximando ou se afastando de pessoas de acordo com o que Joana fala da vibração, né? Porque o espírito ele se conecta com o outro por conta dessas vibrações, né? Dessas semelhanças, daquilo que o estimula a ficar junto. Porque a gente fala que os opostos se atraem apenas na física, né? Na questão espiritual, são semelhantes que se atraem. As vibrações que são muito diferentes, elas se repelem, né? Então, nós tendemos a nos agregar, nos aproximar e a nos fixar ao lado daqueles que têm aí alguma semelhança vibratória conosco. E assim a gente vai construindo as nossas relações, reconhecendo muitos que nós já convivemos em outras experiências e vamos fazendo a nossa teia, né? A nossa rede de relações. E isso é muito importante e saudável para o nosso crescimento. Infelizmente, né, essa identificação, às vezes, ela é apenas de benefícios, né?
Algumas pessoas se aproximam de outras apenas interessadas em recolher ali algum tipo de benefício imediato, de ordem material, né? E não de ideais, de sentimentos superiores. Infelizmente, a maioria das relações hoje estão construídas, baseadas nesse imediatismo. Por isso mesmo que elas não têm base, elas se desfazem na primeira tempestade, vamos dizer assim, porque não tem ali fundamento, né? Não tem uma base, né, para se sustentar, né? Aquela atração é puramente material, imediatista. Não tem ali uma proposta de crescimento, uma proposta de ordem superior. Então, relações construídas assim, elas tendem a se desgastar com o tempo e irem se desfazendo, né? Joana diz: cada ser humano é uma faixa de emoções e raciocínios diferentes. Cada ser humano é uma faixa de emoções e raciocínios diferentes. É importante a gente perceber e entender isso, porque a gente precisa respeitar, a Joana vai dizer em outro momento, a individualidade das pessoas. A gente precisa se relacionar com as pessoas como elas são, aceitando-as como elas são, não tentando fazer da pessoa o que a gente quer que ela seja. Então, nós tendemos sempre dentro de uma relação de convivência, seja no ambiente familiar, seja entre os amigos, tendemos a querer projetar e fazer do outro algo que a gente imagina como a gente quer, sem entender, sem compreender que o outro tem suas emoções, como Joana disse, seus raciocínios, suas particularidades, e a gente precisa respeitar isso. É justamente essa diferença, essa diversidade de personalidades, né, que dá a grandiosidade desse processo, que dá o aprendizado disso, é justamente aprender a conviver com essas diferenças, e especialmente respeitando e tratando as pessoas como elas são, como elas querem ser. Então, Joana diz ainda: todos os seres humanos necessitam de amparo e afeição. Ninguém existe completo, autossuficiente. Então, não existe essa ideia, né, de eu dizer que eu não preciso de ninguém, né, eu sou autossuficiente, eu me basto. Isso não existe, né? Isso é mentira, porque não existe ninguém nesse regime na Terra. Todos nós precisamos de alguém, né? Seja em que esfera da vida for. Ninguém é completo, autossuficiente. Precisamos aí estar nessa troca incessante, nesse apoio uns aos outros, né? Para que a gente se estabeleça e para que a gente cresça. E a palavra-chave que nós precisamos aprender neste processo, precisamos colocar em prática nesse processo, é a tolerância. Tolerância. Precisamos aceitar que o outro é diferente, aceitar que o outro tem suas conquistas, seus méritos, seus deméritos, que tem tantos direitos quanto nós temos, que tem deveres como nós temos, e precisamos aceitar o outro como ele é, não como a gente quer que ele seja, né? A gente não pode ser referência, padrão para ninguém. Padrão para todos nós é Jesus. Ele é o padrão para todos nós. Nós não somos padrão para ninguém. Então, tolerar não quer dizer aceitar, não quer dizer passar a mão pela cabeça, não quer dizer comungar com o erro, não quer dizer ser conivente com o erro, mas quer dizer respeitar o direito que o outro tem de ser como ele quer ser. Já nos disse Chico em uma bela frase, né? Eu respeito o direito do outro ser como ele quer ser, enquanto a mim eu busco ser melhor todos os dias. Então eu preciso respeitar o outro, o direito dele ser como ele quer ser, né? E isso é imprescindível nessa vida de convivência, de relação. Porque a intolerância tem gerado aí crises, tem gerado problemas de ordem, não só individual, como coletivos gravíssimos, né? Eu não preciso aí
tá detalhando aqui para vocês. Vocês devem aí saber do que a gente está falando. No âmbito da intolerância, nós somos exímios, né? Nós somos treinados em ser intolerantes. Agora precisamos fazer o caminho contrário, ser mais tolerantes. Na família inicia-se a aprendizagem dos relacionamentos que produzem convivência saudável, mediante o espírito de fraternidade real que deve viger entre seus membros. Então, mais uma vez, Joana trazendo para a gente a importância da família nesse processo de construção de um ser que sabe conviver de forma saudável com os outros. A família é o nosso laboratório para a vida. A família é o ambiente ideal para que a gente adquira esses aprendizados que a gente vai reproduzir no exterior, que a gente vai reproduzir na nossa vida em sociedade. Então, também no âmbito da convivência saudável, a família deve ser um ambiente em que a gente deve recolher esses aprendizados, né? Tendo um ambiente de fraternidade, de amorosidade, de respeito à diferença, de tolerância. Se a gente tem isso dentro do nosso lar, certamente nós saberemos reproduzir isso no exterior. Então a família tem um papel importantíssimo em tudo que a gente imaginar, mas especialmente sobre o que nós estamos tratando, nessa capacidade de conviver fraternalmente e conviver saudavelmente com os outros. A família tem esse papel aí imprescindível de dar esse treinamento, além da educação formal, né? Que se carrega da parte cultural, da parte de entendimento, das questões de socialização, de convívio, né? Porque além do ambiente familiar, a escola, né, também vai ser um lugar muito propício para o treinamento dessa convivência, né? Porque a criança, ela sai nos seus primeiros anos de vida, ela convive ali aqueles 3 anos, mais ou menos, exclusivamente ali naquele ambiente familiar, convivendo com a família, aprendendo tudo ali dentro do lar. Quando ela faz mais ou menos 3 anos, ela passa a conviver na escola, então ela vai conviver com outros. Então ela vai começar a treinar o que ela já veio aprendendo em casa e ampliar esse aprendizado, né? Porque vai entrar as questões culturais, os conhecimentos, a convivência mais direta com outras pessoas que não são da família, né? Pessoas que vão ter direcionamentos diferentes. Então ali na vida escolar também já pode surgir os primeiros choques e é preciso já ir trabalhando. A escola tem um papel importantíssimo nesse nosso aprendizado de convivência, de como conviver, especialmente com o diferente, né? E completando, né, formando vamos dizer assim, uma tríade, né, família, escola, e aí fechando esse triângulo vem o Evangelho de Jesus. Vem Jesus como esse psicoterapeuta por excelência, né? Como esse mestre por excelência. Então, o Evangelho de Jesus, Joana vai dizer, é o mais completo tratado para realizar a formação do caráter social do ser humano. Então, completando tudo isso, nós temos aí o Evangelho de Jesus, a vida de Jesus. É para nós um manancial de informações, de exemplos de como conviver saudavelmente com os outros, especialmente os diferentes, porque Jesus, em todas as suas passagens, em toda a sua caminhada, a gente vai ver Jesus se relacionando de forma maravilhosa com todos, com superiores, com inferiores, com pessoas humildes, com pessoas do alto escalão, né, vamos dizer assim, da sociedade. Jesus se relacionando com prostitutas, com ladrões e tratando a todos, né, de forma respeitosa, de forma amorosa, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de intolerância. Então Jesus é para nós o grande exemplo de convivência, especialmente, como eu disse, com os diferentes. Então, apesar de todas essas conquistas que nós tivemos enquanto coletividade, enquanto humanidade, avançamos muito em ciência, em tecnologia, na área da medicina, na área da engenharia, enfim,
avançamos muito na área intelectual. No entanto, se não associarmos a todo esse avanço científico e tecnológico os sentimentos fraternos, né, o amor, a tolerância, a fraternidade, a caridade, então nada disso faz sentido, né? Falta uma parte para se completar aí esse elo, né? Então, conviver é uma ciência, nos diz Joana, e arte do comportamento que se aprende a todo momento. Então, é como a música, né, Epitáfio, né? É caminhando que se faz o caminho, então é convivendo que se aprende a conviver. Então, quando a gente opta por fugir do convívio, por evitar o convívio, a gente está também atrofiando, vamos dizer assim, essa nossa capacidade de conviver melhor, porque a gente vai convivendo cada vez melhor à medida em que a gente vai exercitando. Então, a gente aprende a conviver convivendo. Então, a gente precisa estar com as pessoas, a gente precisa estar vivendo com as pessoas, convivendo, se relacionando, concordando, discordando, né? Tudo isso feito de forma respeitosa vai nos trazer, vai nos agregar muito valor. Então, não evitemos a convivência, busquemos a convivência com os outros, né? Para o nosso próprio bem e crescimento, né? E respeitando a individualidade de cada um. Porque Joana vai ressaltar que não é possível ter um tratamento uniformizado, genérico, né? Eu não posso tratar a minha mãe da mesma maneira que eu trato a minha irmã, da mesma maneira que eu trato meu esposo, da mesma maneira que eu trato meu filho, porque são seres diferentes. Então eles vão pedir abordagens diferentes, né? Eles vão pedir maneiras de se relacionar diferente. Então a gente não pode ter, vamos dizer assim, um manual de convivência geral, porque você vai, à medida que você vai convivendo, você vai percebendo como é que a pessoa reage a determinadas coisas, o que é que ela gosta mais, o que é que ela gosta menos, como é que ela entende melhor as coisas. Então isso, cada um vai ter sua particularidade. Então, dentro da convivência, a gente não pode querer estabelecer um padrão, porque não dá, não tem como. São seres totalmente diferentes. Então, a gente, óbvio, vai adotar aí abordagens diferentes para essas pessoas, mas sem abrir mão do respeito, da tolerância, do amor, né? Que deve viger em todas as relações, seja elas quais forem. Então, a convivência feliz, diz Dona Joana, é um alimento para a alma, que se nutre de alegria e experimenta o calor do próximo, mesmo quando em dificuldade. Então, meus irmãos, conviver, né? A convivência feliz, como diz Joana, é um alimento para a nossa alma. Nos felicita, nos deixa mais leve, nos deixa mais fortes, né? Porque sabermos que temos pessoas que nos acolhem, que nos apoiam, que nos estimulam, que querem o nosso bem, que emanam boas energias para nós. Então, tudo isso é muito bom. É um aconchego para a nossa alma, especialmente quando estamos atravessando momentos de dificuldade, quando estamos diante de desafios, de enfrentamentos e que a dor por vezes é tão grande que precisamos desse apoio, dessa ajuda, né? E é de grande valia para nós. Então, estabelecer convivências saudáveis deve ser uma meta para a nossa vida, né? Mas convivências realmente saudáveis, que nos tragam coisas boas, com boas conversações, né? Com coisas que nos estimulem para o caminho do bem, evitando aí o caminho da intolerância, das maledicências, das conversações infrutíferas, das conversações de censura. Então, evitar determinados comportamentos ou associações com pessoas ou grupos que não agreguem positivamente na nossa vida, né? A gente vai aprendendo a fazer essa seleção.
né? Então Jesus, que é esse exemplo para nós de tudo na vida, né? Eu sempre digo que para todas as perguntas, Jesus é a resposta. Para todos os problemas, a gente encontra a resposta no Evangelho de Jesus. Então, na área da convivência, Jesus também vai ser o nosso maior exemplo. Se pegarmos todas as passagens do Evangelho de Jesus, a gente vai ver quantas vezes vamos ter exemplos, né, de quanto Jesus foi superior e de quanto ele foi amoroso, de quanto ele foi, né, diferente, vamos dizer assim, na relação com o outro, né, tornando-se para nós, pelo exemplo, né, uma grande referência. Então, Joana aconselha no final do capítulo: não te aliges, ou seja, não livre-se, não fuja das incomparáveis formulações do Evangelho e busca participar do banquete fecundo da convivência, em trabalho de renovação das paisagens humanas da atualidade, com o pensamento fixado nos gloriosos dias do amanhã que te esperam. Então, não fujamos da convivência com o outro. Não fujamos da convivência com o diferente. Não fujamos especialmente da convivência com os nossos familiares. Mesmo aqueles mais difíceis, mesmo aqueles que por vezes nós temos diferenças, antagonismos, né? Mas busquemos conviver saudavelmente com esses seres que estão mais fortemente ligados a nós e que tem um porquê, tem uma necessidade disso. Então, conviver saudavelmente, de forma respeitosa, deve ser o nosso objetivo para o nosso crescimento e para o crescimento daqueles que estão à nossa volta, né? Estabelecer relações saudáveis para que a gente também possa ter uma sociedade mais harmônica, mais pacífica, né? Respeitosa, tolerante. Tudo isso é a base da sociedade feliz, do mundo feliz que a gente tanto almeja, né, que a gente tanto sonha. Então depende de cada um de nós buscar ser pessoas que buscam se relacionar de forma saudável, conviver com respeito, com tolerância, com amor, com fraternidade. Estamos tendo um chamamento importante agora neste momento para o exercício disso. Aproveitemos este momento, né? Deixemos de lado as queixas, deixemos de lado, né, as preocupações excessivas, né, com o futuro ou com as coisas de menor valia, especialmente as coisas perecíveis, e vamos nos preocupar mais com as coisas imperecíveis, com as coisas do espírito, com as coisas que vão agregar valor para nós no âmbito espiritual, no âmbito emocional e psíquico. E quando construímos relações mais saudáveis, a gente está ajudando a construir também uma sociedade mais equilibrada, mais harmônica e mais feliz. Então, meus amigos, era essa a mensagem que eu queria trazer para nós neste dia. Espero que seja de alguma serventia para vocês. Para mim, está sendo de grande valia estar aqui conversando, trazendo essa mensagem para vocês e nesta oportunidade de aprendizado que a casa me dá. Então, mais uma vez, o meu abraço, o meu agradecimento a todos os amigos do Centro Espírita Irmãos em Cristo e que, né, tudo isso passe logo, porque vai passar, nós sabemos, tudo passa. E que passe, e que a gente continue junto, a gente continue se fortalecendo, uma apoiando os outros nessa corrente de amor, nessa corrente do bem. Né? Mesmo distante, estamos juntos e vamos buscar ser sempre aqueles que levam mensagens positivas, pensamentos positivos, né? E que estão confiantes, né, na nossa vitória, especialmente na nossa vitória sobre nós mesmos, né? Que essa é a grande luta que todos nós travamos contra as nossas imperfeições. Que Jesus continue nos abençoando, nos iluminando, nos sustentando e seja sempre o nosso guia,
o nosso exemplo e seja sempre a nossa busca, né? E aproveitando nesse final, falando de Jesus, né, eu queria ler uma mensagem de Emmanuel, né? Que a grande convivência que nós devemos buscar, além dos nossos familiares, dos nossos amigos, a grande convivência que a gente deve buscar estabelecer é justamente a convivência com o Cristo, com os seus ensinos. Então eu achei essa mensagem interessante de Emmanuel, eu vou ler para vocês para a gente finalizar a nossa conversa. A mensagem é titulada No Convívio de Cristo. Sem dúvida que são várias as atitudes pelas quais denotamos a nossa posição diante do Cristo. Ser-nos-á sempre fácil admitir-lhe a grandeza e tributar-lhe honrarias, estudar-lhe as lições e transmitir-lhe os ensinos, apaixonar-nos por seu apostolado e exaltar-lhe a personalidade nos valores artísticos, aceitar-lhe as revelações e defendê-lo com veemência, receber-lhe as concessões e entoar-lhe louvores, identificar-lhe o poder e respeitar-lhe a influência, reconhecer-lhe a bondade e formar no culto a ele entre os melhores adoradores, perceber-lhe a tolerância e abusar-lhe do próprio nome. Tudo isso realmente ser-nos-á possível sem o menor constrangimento no campo das manifestações exteriores. Entretanto, para usufruir a intimidade de Jesus e senti-lo no coração, é imprescindível amá-lo, compartilhando-lhe a obra e a vida. Eis porque o Divino Mestre foi claro e insofismável quando asseverou para os aprendizes que tão somente os que o amem saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os mandamentos. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos e até a próxima.